Admiração é a primeira paixão, é assim como você, nossa, o que está acontecendo, né? Uma paixão dessa ordem, assim, é como se você se voltasse e percebesse, é a base da percepção até, e percebesse alguma coisa que você não tinha percebido antes. Aí você se admira. Ela até, essa paixão, ela é praticamente o sinônimo de paixão, porque toda paixão é uma percepção, né? E ela é a condição de percepção. Depois ele diz que tem o amor e ódio, que paixões, né, milenares, o amor e o ódio, a alegria e a tristeza, que fazem pares, amor e ódio faz um par, opostos, alegria e tristeza par opostos, e uma paixão única, tal como a admiração, que ele coloca que é o desejo. Então ele trabalha com essas 6, então a gente categorizou, então a gente buscava ver qual sentimento que estava por trás do que ela estava dizendo, né? Se era amor, se era felicidade. Às vezes, por exemplo, às vezes tinham dificuldade de falar, por exemplo, estou lembrando de uma entrevista que eu fiz, e era amor, a paixão em questão. Aí a mãe, né, que já tinha nascido o bebê, ela dizia, eu comecei, ela usava palavras assim, a ter uma relação forte, uma questão de olhar e tal, e ia falando palavras complicadas e tal. Aí eu olhei assim para ela, tentando escutar aquilo, eu falei assim, a gente poderia dizer que a palavra em questão é amor? Aí ela, se você está dizendo. Ela não queria falar a palavra, né? Que ela, depois que o bebê nasceu, ela começou essa relação de amor com ele. Só que era difícil para ela assumir isso, né? Porque tem todo o slogan já de que o amor vem desde antes do bebê nascer. E ela estava dizendo que o dela estava construído, que aliás foi uma das coisas que a gente encontrou mais nessa pesquisa que eu vou falar. Mas bem, então a gente falava assim, então é amor, o sentimento aí em questão, tá? E a gente, então, essa é a parte da pesquisa, procurar qual é o sentimento e por que em determinados momentos tem mais sentimentos do que outros, né? E aí isso depois eu vou falar da pesquisa para vocês. Mas então, além disso, a gente não vai ficar só pesquisa, somos pesquisadores, né? Somos pesquisadores neutros, né? Está longe dessa nossa proposta. Ainda mais que estamos fazendo pesquisa com seres humanos. Estou perguntando isso a alguém. Não estou na bibliografia, como é o hábito da filosofia, fazer pesquisas bibliográficas, né? Nós fazemos trabalhos corporais, né, com fisioterapia, com elas, porque a fisioterapeuta Priscila ontem esteve aqui, né, que trabalha com a gente. A gente faz trabalho de artes com elas, educação física. Então, a gente tem oficinas com educação física envolvida. A gente tem oficinas de artes, que eu realmente acho absolutamente necessário. A gente tem oficinas que a gente trabalha temas, por exemplo. A gente propõe uma oficina do desejo. Vamos discutir o desejo. Imagina, primeiro você pergunta o que ela sente, depois vamos discutir o tema do desejo? Sim, coisas assim, né? A gente também propõe coisas mais práticas. Vamos discutir os direitos das gestantes, que Moema vem falar disso amanhã, né? Vamos discutir aleitamento? Vamos, né? Então, a gente propõe esse tipo de oficina temática. Oficinas, então, com fisioterapia mais práticas, oficinas com artes mais práticas, né? A gente tem no grupo arte-terapeutas, né? Que trabalham com isso. Até a Graziella é uma arte-terapeuta que trabalhou no nosso grupo. Ela vai dar uma oficina amanhã à tarde. É uma oficina bonita, esqueci o nome, né? O título. E por isso que a gente ofereceu muitas oficinas à tarde, porque é uma forma de trabalhar, né? Ana Lu, a sua de tecelagem, né? Fizeram hoje à tarde? Então depois você pode até falar aqui um pouquinho, né? Assim, um pouquinho como é que foi essa experiência. Por isso é a ideia, assim, o tipo de intervenção que a gente pode fazer e com a habilidade de cada um. A arte-terapeuta vai no limite da arte-terapeuta, né? O professor de educação física vai no limite, a fisioterapeuta no limite, o psicanalista no limite dele também, que não abarca tudo. Então, é um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar também, porque você elege temas, inter e transdisciplinar, que eu acho que as questões passam muito por aí. Não multidisciplinar, cada um lá no seu consultório, trabalhando separadinho e bobagem, não ouvindo falar nada um do outro, nem nada. Por quê? Porque, como eu disse no cinema hoje, a gente precisa de um grupo de apoio para
é, estar junto com aquela mulher naquele momento de vivência, como disse o Fernando aqui, de morte, como disse a Tana, de existência, de ser no mundo, e como diz a psicanálise, aquele vivência de real, né? Uma vivência, uma experiência de real no corpo. Quer dizer, todas essas teorias assim que a gente utiliza, cada uma a seu modo, né? Cada uma a seu modo naquele momento ali, com aquele grupo específico. Então, não dava para fazer só pesquisa, porque eu acho que seria até grosseiro, né? E por isso que eu não falo, não uso o termo sujeito, porque aí sujeito de pesquisa, e bem, não é nessa perspectiva que a gente trabalha com um ser humano. Né? Só não vou dizer que é holista, porque todo mundo ia cair em cima de mim. Né? Mas a gente procura, no máximo possível, o máximo de possibilidades que aquele sujeito tem e que a gente pode tentar comunicar, vamos falar assim, né? Tentar conversar com aquele sujeito e dar um suporte por uma via ou por outra. E aí, então, nesses slides, a gente tem, então, um pouco dessas oficinas, tem fotos, né? Você podia passar, Natália? Aí, de oficinas de artes. Isso aqui, lá no hospital... eu esqueci de falar que a gente trabalha no Hospital das Clínicas, no UCAM. A gente trabalhou durante alguns anos... A gente começou a pesquisa em 2006, intervenção em 2006, com pacientes de consultórios de amigos nossos, obstetras, tipo o Ricardo, assim. E a gente ia fazendo, então, com pacientes de clínica privada. Depois, quando o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia assumiu e encampou junto com a gente o projeto, nós começamos a trabalhar na Casa 2 do UCAM, que é o Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia. Aí trabalhamos com as mulheres que ficavam lá. Trabalhamos um ano lá, assim, não consigo me lembrar. Foi 2006 em clínica privada, 2007 então no ambulatório do UCAM, 2008. E aí os ginecologistas mesmo falavam lá do departamento, falavam assim, vamos para a maternidade, lá precisa, não sei o quê. Aí depois, 2008, nós fomos para a unidade de saúde, Tomás Tomasi, que é ali perto, né, uma unidade de saúde, para ter essa experiência, como é que seria então o trabalho com pacientes da unidade de saúde. Depois, a partir de 2009, nós entramos na maternidade, né? Então, aí eu trabalho na maternidade e na clínica privada também, né? Mas o trabalho na maternidade ficou muito grande, porque tem uma produção imensa, né? Na maternidade do UCAM, né? Eu trabalho lá na maternidade do UCAM. A gente teve uma aluna, Carla, né, que está no curso aí com vocês, como tutora. Ela fez o trabalho de mestrado dela em tecnologias da educação e ela quis como então usar essas tecnologias da educação nessa pesquisa, e a gente trabalhou então com mulheres de Tucum, né, do berçário de Tucum. Então tem uma inserção, em 2010 eu acho, tem uma inserção em Tucum, todo mundo. E as meninas, né, que trabalham, assim, eu digo as meninas que a maioria são meninos, mas agora temos meninos também à frente, sim, né? Elas ficam hiper empolgadas, porque você está mexendo com filosofia, né, mexendo com psicanálise, mas você tá no mundo, né? Você não está aqui, né, lendo. Eu faço isso, elas também fazem isso, mas você não está lendo só textos. Então, aqui na unidade no ambulatório de ginecologia e obstetrícia, uma oficina de desejo, né, uma oficina de tecelagem, onde a gente trabalhava o tema do desejo. Essa que está à esquerda, né, à esquerda de vocês é a arte terapeuta Graziella, e aí a Priscila tentando ver se consegue fazer alguma coisa. Aí ela também, então, o trabalho de arte era reconhecimento do rosto, era uma coisa assim, do corpo, né? Era reconhecimento do corpo. Aí, Cecília. Tem tempo, hein?
Aqui a gente fez um trabalho lá no Centro de Artes aqui, a gente usou a sala de cerâmica, então a gente fazia muitas oficinas na sala de cerâmica, então usamos muito, eu gostei muito de trabalhar com argila, foi um período muito bom, eu achei bem produtivo. Essa aqui é minha mão, era o que a gente fez, eu e a Milena fizemos nossa produção. Essa aqui é a produção de uma das pacientes, assim, um trabalho muito bonito. A professora Regina, né, que é a professora de cerâmica, ela ficou bastante impressionada com a qualidade artística do trabalho dessa paciente, que é até essa aqui. Ela, a Marta. Aí ela levava a menininha dela, coisa mais fofa, né? Ela levava e a gente ficava com a menininha e ela ia fazendo trabalho. Ela adorava, adorava. Aqui trabalho, a gente fez muito álbum do bebê, que é o trabalho de scrapbook. A ideia é que fosse pensando o que você vai... o que você deseja para o seu filho, que história que você vai contar para o seu filho e tal. Era mais ou menos essa a ideia. Isso aí lá no Centro de Artes. A Marta. Essa menininha dela está bem grandinha já. Essa paciente aqui, a Priscila tinha levado, era lá da clínica dela. Aí, eu acho que no dia seguinte, ou no dia mesmo, o bebê nasceu dessa oficina. E ela fez uma coisinha para colocar na porta do bem-vindo do bebê. Ela fez e levou. Aí a equipe, depois foto, né, depois do trabalho. Aqui as oficinas de fisioterapia. Essas primeiras aqui são as pacientes, porque lá no ambulatório de ginecologia e obstetrícia, olha a expressão delas, olha como é que fica, né? Olha que lugar pouco apropriado. Bem, tudo que é pouco apropriado está aqui. Aí a gente tirou essa foto e aí depois Priscila com elas lá, né? Principalmente falando, mostrando posições que iam ficar mais confortáveis e tal, bem, explicando. Aí ela faz o trabalho, explica, mostra, né? Então é todo o trabalho que ela faz, tanto em clínica privada quanto lá com a gente. Então, ela mostrando quanto estica. Tem uma coisa que ela faz aqui, que ela fez com elas sentadas, porque grávida incha muito o pé, né, as extremidades. Aí ela colocando movimentos, umas coisas banais que ninguém fala, sabe? Uma coisa... Aqui, ó, justamente. Aí ela mostrando qual o movimento que ela poderia fazer para não inchar e tal. Aí o marido... essa cena foi muito legal, aí eu cheguei e falei assim, importante a voz, cantar é muito bom. Aí ela começou a cantar. Ela começou a cantar junto com o marido. Aí posições, bem, que eu não entendo, que é de fisioterapia. Aí ela estava fazendo um movimento, ela está assim, porque ela estava fazendo um movimento para a pelve. Aí, então, na clínica privada lá de Priscila, também ela no movimento lá com as gestantes. E ela explicando, porque ela também não faz só isso, ela conversa muito e tal. Bem, isso. Aí as entrevistas, aqui tem fotos de entrevistas que a gente fez, só para vocês terem ideia onde a gente vai. Porque, por exemplo, as pacientes do ambulatório de ginecologia e obstetrícia, primeira entrevista a gente fazia no ambulatório, agora a segunda e terceira onde a gente fazia? Na casa delas. Aliás, é sempre assim, a segunda e terceira, sempre assim a gente vai na casa delas. E aí, não é fácil, por exemplo, o pessoal que vai para o ambulatório de ginecologia e obstetrícia do UCAM, são pessoas, às vezes, porque é hospital referência, então são pessoas, às vezes, do estado todo. A gente até viajava, a gente pegava carro da UFES para viajar, mas principalmente na zona rural, aqui próximo, né, da Grande Vitória. Bem, e aí a gente teve todo o apoio da UFES aqui, do CCHN, eles liberavam os carros para as meninas irem, porque é região assim complicada para você ir de ônibus e tal. Quando a gente trabalhou na unidade de saúde, não, era tudo ali, então elas iam de ônibus mesmo, né? Simples. Mas quando o trabalho foi feito
No ambulatório, então, a UFES contribuiu bastante no segundo momento para oferecendo esses carros. Aí a gente tem fotos, vocês vão ver. Então, essa entrevista feita no ambulatório. Vocês viram que ela está com a mesma roupa, né? Ela fazia fisioterapia, a gente fazia entrevista, fazia um pouco tudo junto. Aqui as meninas viajando, né, no carro. Aqui a Poliana está perguntando onde é a casa da pessoa. Aí ela está, não sei aonde, tal, bem aqui. Elas estão subindo, aí entrando para fazer entrevista. A entrevista, em geral, é feita assim com todo mundo que está presente, assim, a família toda, quem está perto também, o vizinho que passou. Essa aqui, ó, ela estava fazendo unha, que ela é manicure. Então, ela estava fazendo unha e dando a entrevista. Então, ela estava lá, recebendo os clientes dela, fazendo trabalho e dando entrevista. E as meninas lá, né? Aí, eu acho essa foto belíssima, essa foto muito bonita. Então, ó, a entrevista, aí tá os meninos do lado e tudo. Aí chega na casa da pessoa e vai no quintal e tal. Tem gente que não abre a porta. Tem uma foto aí que elas não abriram a porta. Aí tá a entrevista, ela falando, marido junto, outra filha e tal, amamentando. Não, essa aqui é só para mostrar o local, né? Aí eu tenho umas fotos de Tucum, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui a Priscila dando a oficina. Nem lembro mais de que, acho que devia ser de sexualidade, né? Aí elas morrem de rir, ficaram rindo da Priscila. Aí elas aqui e tal. Que é o berçário, né? Aí fotos da unidade de saúde, que eu também coloquei. Aqui é a região, porque na unidade de saúde, os agentes de saúde definem a região do local, no caso era o Morro do Bonfim, né? São as microáreas, né? E aí, que estão aqui marcadas em rosa, as microáreas de cada um. Aí eles vão todo dia, de manhã, para a unidade de saúde, dividem como eles vão subir, os agentes de saúde. Às vezes sobem com enfermeiros, médicos, e subiam com as meninas, né? A gente não pode subir sem o agente de saúde, né? Porque é sempre ele que vai, né? Então, aí elas chegavam de manhã e tal, e iam com o agente. Aí, é claro, depende se a gente estava com mais boa vontade ou menos, mas é importante, porque ele realmente, a palavra agente de saúde, ela é bem apropriada, porque ele vai lá mesmo, né? Essa aqui tem relatos, né, que subiram, faziam escaladas quase para chegar na casa, às vezes, das mulheres, quando era no alto do morro mesmo, né? A gente não podia ir sozinho porque era perigoso mesmo, né? Não é indicado e tinha que esperar, aguardar, não só a disponibilidade dos agentes, mas combinar de quantas casas a gente ia visitar junto com eles hoje. Assim, de modo geral, eles foram no começo bem receptivos. Mas é claro que depois de um tempo, uma pesquisa dentro de uma unidade de saúde às vezes atrapalha, incomoda, né? Incomoda o que está ali já dentro das normas, né? E a gente incomodava um pouco. A gente incomodava. Porque, vocês vão ver, tem fotos, a gente fazia então as oficinas lá, atrapalhava e tal. E atrapalhava, porque a gente tinha que carregar a gente nas costas, né? Então, era assim, normal, assim, né? Normal. Então, as meninas que estão no hospital depois podem falar também do incômodo que elas geram, né, no hospital, dentro do hospital. Sempre, quando você está fazendo na área de saúde, assim, há um incômodo, né, quando você está fazendo esse tipo de proposta. Então, as agentes de saúde, quando a gente estava apresentando a proposta para elas, aí é uma das pesquisadas, né? Então, aí a gente estava fazendo uma oficina de fotografia com elas. Aí a gente levou um monte de coisa, adereço e tudo, para elas ficarem bonitas, depois demos as fotos. Aí uma, né, com sua filhinha. Então tá, olha o espaço, assim, né? Mas ali a gente sempre levava um lanchinho, não sei o quê, presentinho, lembrancinha, né, que a gente chama.
Aí, ó, a equipe, depois. Essa aqui, a de verde, é assistente social, né? Assistente social do... E a de branco alta é a diretora, né? Gerente, né, da unidade de saúde. Aí roda na clínica, né? Na clínica privada. Continua no mesmo esquema, mas a apresentação fica melhor um pouquinho, porque é clínica privada. Mas a ideia é a mesma. Os princípios, o que a gente estava trabalhando é o mesmo.